Eu tô devorando Fogo e Sangue do George R. R. Martin e eu ainda não entendi por que os criadores de Fogo e Sangue não decidiram começar pelo início, porque a gente tem muita história boa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma delas. É um momento bem específico que é sobre o reinado do Aenys Targaryen, que é o filho do Aegon, e também do Maegor Targaryen. Mas para chegar no Maegor, a gente tem que entender um pouquinho o contexto do que se passa antes e a personalidade dele e do irmão. Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu ainda acho que esse vídeo vai ficar grande, então por favor, acompanhe tudo que é muita fofoca, é muita história boa, eu prometo. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é os três irmãos, né, os dragões ali, que é o Aegon, a sua irmã Visenya e a sua irmã mais nova, a Rhaenys, porque eles são irmãos, e isso já é bem comum entre os Targaryen, eu acho que não é novidade para ninguém que acompanha Game of Thrones e tudo mais, que eles casam entre irmãos, primos, tios. A Rhaenys é a irmã mais nova, sendo que mesmo ela sendo a mais nova, ela que foi a que concedeu o primeiro filho ao Aegon, né, o Aegon Conquistador, que foi o Aenys Targaryen. A Rhaenys já estava, tá bom, deu um filho para ele. Vale ressaltar que depois que o Aenys cresceu mais um pouco, a Rhaenys foi de base, então só ficou o Aegon com sua irmã Visenya e o seu único filho até então, o Aenys Targaryen. Aí ela disse, vem cá, vamos resolver esse probleminha. Foi dentro do quarto e resolveu o problema. Teve o segundo filho, que foi o Maegor Targaryen. E aí a diferença já começa desse ponto. Por quê? Enquanto o Aenys sempre foi esse menino, né? Ah, amorzinho, paz e amor, intelectual, bababá. O Maegor foi uma criança completamente diferente, porque ele sempre foi visto como uma criança assim que se ofendia muito rápido e também era até agressivo. Inclusive, aos 8 anos de idade, ele esfaqueou um cavalo. Então, ele era um menininho bem bonzinho da mamãezinha, um bem juju. O que acontece? Daí você já percebe, né, as diferentes personalidades. Nessa época, já é uma época bem conturbada entre os Targaryen e a fé, que é como chamava ali o pessoal, né, ali da religião e tudo mais. Por quê? Porque justamente tinha essa questão dos Targaryen casar entre si, né, irmão com irmão, então já era mal visto ali pelas pessoas mais religiosas. O Aegon viu seu filho mais velho, né, o Aenys, e disse, não, ele precisa casar, né, precisa casar, tem que ter uma família e tudo mais. E ele disse, peraí, vamos fazer um casamento meio primo, não sei o quê. Ele decidiu chamar a Alyssa Velaryon, porque os Velaryon, eles são tudo ali parentes dos Targaryen, é tudo primo, é tudo... A própria mãe do Aegon era uma Velaryon. Então tá tudo em casa. Então chama a Alyssa e vamos casar. Casou o Aenys com a Alyssa. E aí, meu amor, esse casamento rendeu frutos, que foi quem? A Rhaena Targaryen. Visenya, tia do Aenys, né? Já ficou de olho e fez, peraí, que o negócio agora complicou. Será que essa menina aí que nasceu, a Rhaena, vai ocupar o lugar do meu filho? Porque até então o Aenys era o herdeiro do trono e logo depois já vinha o Maegor. Mas agora teve uma menina. E aí, será que vai ser ela? Ela tentou resolver a situação. Ela disse: epa, peraí, essa menina aí que acabou de nascer, quando ela estiver grande, ela vai casar com o meu filho. O Aenys e a Alice olharam e disseram: se manca, velha. A minha filha não vai casar com essa criatura que tu pariu, não. Minha filha mesmo não, arranja outra. E arranjou. Aí o Maegor se casou com a Cerise Hightower, sendo que deixa baixo entre nós. Depois eles descobriram que a Cerise era estéril. Enquanto não descobriam, o Ennis e a Alice estavam lá muito bem, muito felizes da vida. E, epa, mais um filho. E batizado de como? Aegon, para homenagear o vovô. E aí começou a piorar a situação para a Visenya e para o filho dela, o Maegor, porque eles disseram: ih, agora as chances de sucessão, ó, do Maegor estão caindo, o negócio está piorando, meu Deus, vamos nos salvar. E se eles já estavam achando ruim, ficou pior, porque depois do Aegon veio o Viserys, depois eles tiveram o Jaehaerys, depois tiveram a Alysanne e por fim teve uma menina chamada Veila, acho que é assim que fala. Ela nasceu e depois ela morreu logo após o parto, no berço ainda. Então, Inês e a Alissa tiveram todos esses filhos e só piorou a questão da sucessão para o Maegor. Vale ressaltar que toda essa personalidade complicada que eu citei do Maegor quando ele era criança contribuiu para a pessoa que ele se tornou no futuro, porque ele se tornou um grande lutador. Então, isso já ficou provado para o pessoal ali desde quando ele era muito pequeno, então ele já lutava e tudo mais, coisa que o Aenys não fazia, ele não era um homem para luta. A Rhaena, que é a filha mais velha do Aenys e da Alyssa, ela sempre se mostrou uma mulher assim, uma criança mais reservada e tudo mais,
Porém, com 12 anos, ela já montava em dragão e ela não era considerada, tipo assim, sabe, retraída, sabe? Ela já era uma menina bem determinada. Inclusive, outro segredinho entre nós. Eu acho que quando finalmente o Aegon Conquistador foi de base, morreu, realmente o filho dele, o Aenys, o filho mais velho, foi quem sucedeu e se tornou o novo rei, Aenys I Targaryen. Sendo que houve um grande problema, porque começou a surgir muita rebelião, muitos rebeldes e tudo mais, e o Aenys não sabia como resolver essas situações, ele não tinha um manejo. E aí o que foi que ele disse? Meiko, meu irmão, venha cá, me ajude, seja meu guerreiro, trabalhe para mim, lute minhas guerras, minhas lutas, minhas batalhas. E foi isso que o Meiko fez. Sendo que quando o Meiko estava lá com o Balerion, que inclusive é o dragão fodarástico, o poderoso, o maior de todos, enquanto o Meiko foi resolver as broncas do rei, queimando tudo, tacando fogo em tudo, a mãe dele, a Visenya, saiu espalhando pelo reino. Olha, quem deveria ser rei era o Meiko. Olha aí, o meu filho, como luta bem, como ele é o bambambam. E ela saía fazendo fofoquinha. Enquanto isso, o Meiko resolvia tudo ali e voltou para o reino, para Porto Real, aclamado, porque, né? Ele conseguiu resolver a situação queimando tudo, mas conseguiu, mas voltou ali aclamado, sendo saudado pelo povo, querido por isso, por ser um bom guerreiro. Lembra que eu falei que a Cerise, que é a mulher do Maegor, era estéril? Pronto, quando descobriram isso, ele disse, não tem problema, eu vou casar novamente. E a próxima vítima foi a Alice Haraway. Tudo caiu sobre a coitada, por quê? O Maegor não avisou a ninguém, não avisou ao Aenys, não pediu bênção, não pediu permissão ao rei, né, que é o próprio irmão, e foi tudo ali em segredo. E ele casou com essa menina e a coitada ficou recebendo o nome de prostituta. Ela recebeu o nome de meretriz do Maegor, porque assim, já era o segundo casamento. E detalhe, ele não descartou a Cerise. Assim, meio que ele descartou, mas ela continuava oficialmente sendo mulher dele. Ele só pegou outra mulher pra casar, porque tava afim. Quando o Aenys soube dessa palhaçada, ele disse, Maegor, vem cá, meu amor. Eu vou lhe oferecer duas coisas, meu irmão. Ou você larga desta piranha, coitada, era assim. Ou então você vai ser exilado. O que foi que o Maegor escolheu? O exílio. Pegou o Balerion e ó. Isso já enfraquecia ainda mais a imagem do Aenys como rei. Principalmente por quê? Porque o pessoal do reino olhava, gente, se ele não consegue controlar o próprio irmão, como é que ele vai controlar as outras situações? Então isso foi uma coisa bem delicada. E só piorou, lembra a questão dos Targaryen versus a fé e toda essa questão de costume e cultura deles. Só piorou quando o próprio Aenys colocou a Rhaena, a filha dele, para casar com o irmão, o Aegon. Então eram irmãos se casando novamente. E isso só fez com que, né, tudo se alastrasse ainda mais. O pessoal ali da fé, o Alto Septão, só visse uma coisa como uma abominação. Não é à toa que o Aenys ficou conhecido como Rei Abominação. Como se não bastasse, ele pegou o título de Príncipe de Pedra do Dragão, que era do irmão Maegor, e deu para o filho, o Aegon. Baixaria rolou solta. Com a fé e o Alto Septão já dominando tudo, porque a religião estava lá. Eu sobre tudo e todos, pátria amada. A Rhaena se casou com o Aegon, eles decidiram sair em turnê real. Ali, visitar as outras cidades e tudo mais. Sabe como eles foram recebidos? Sacola de bosta, brincadeira. Mas foram vaiados, não foram bem recebidos. Foi a maior complicação. E a Rhaena não deitou. Ela disse que da próxima vez eu vou voltar com o meu dragão e eu quero que você faça a mesma coisa de novo na minha cara, que eu quero ver se você é macho. Nós chegamos ao fim do reinado do Aenys, porque ele morreu aos 35 anos com uns problemas lá no intestino, umas dores estranhas. E, próxima parte, a gente vai discutir, então, a grande polêmica que aconteceu. Porque assim que o Aenys morre, sabe quem aparece em Porto Real? A Visenya e o Maegor e seus dragõezinhos. Fica para a próxima parte.